Olá, meu povo, e aí, como é que vocês estão? Vamos para mais uma aula aqui de História do Brasil, ok? Então, seguindo aqui o nosso raciocínio da aula passada, nós vimos o período pré-colonial e agora a gente vai observar, é, a gente viu o período pré-colonial, depois vimos o início do período colonial com as capitanias hereditárias, o governo geral. Falta agora a gente falar do Brasil econômico, como foi que o Brasil ficou economicamente aí nesse aspecto, ok? Então, o primeiro ciclo econômico, o primeiro grande ciclo econômico do Brasil, ou seja, o primeiro combustível econômico aqui do Brasil foi a produção de cana-de-açúcar, ok? Então, esse vai ser o nosso assunto dessa aula. Vou pegar aqui o marca-texto. Vai ser o ciclo do açúcar, pessoal. Um produto que tinha um valor muito alto naquele período, né? Hoje também é bem mais caro do que o sal e tudo mais, porque o processo para se conceber o açúcar é um pouco mais complicado. Então vamos lá, vamos falar aqui do nosso primeiro combustível, nosso primeiro ciclo econômico na história brasileira, ok? Aqui já dentro do período colonial e não pré-colonial, onde tinha apenas a exploração e a retirada do pau-brasil. Então vamos lá, o ciclo do açúcar, produção, época em que o açúcar foi mais produzido. O auge vai ser no século XVI e século XVII, né? Anos 1500 a anos 1600, onde o Brasil vai iniciar a sua indústria açucareira, construindo vários engenhos ao longo da costa brasileira, né? Esses engenhos eles vão se localizar principalmente no litoral. No litoral, por que no litoral, Bruno? Por causa do solo e do clima favorável. Então, essas condições mais favoráveis para se plantar a cana-de-açúcar é obtido principalmente no Nordeste brasileiro. Então, nós vamos ter aqui, digamos assim, um destaque maior na Bahia e em Pernambuco. A Bahia é um estado gigantesco, né? Até hoje é um dos lugares onde é plantado a cana-de-açúcar aqui no Brasil. Hoje também no Sudeste também é muito plantado. Minas Gerais, São Paulo, ok? Mas nesse período aqui, quem vai se destacar mais vai ser a Bahia e Pernambuco, por causa do solo e o clima favorável, né? A famosa terra roxa que vocês estudam lá nas aulas de geografia com o professor Paulo Filho. Portugal ele já sabia, né, o que era necessário para a plantação da cana-de-açúcar, porque ele já plantava em alguns lugares. Antes de plantar no Brasil, Portugal já tinha cultivos de cana-de-açúcar nos Açores, Cabo Verde e na Ilha da Madeira. Então são três arquipélagos, né, no Oceano Atlântico, que Portugal já tinha tomado posse, um pouco antes de tomar posse do Brasil, e já plantava cana-de-açúcar lá, ok? Tinha um mercado consumidor para todo esse açúcar que era plantado, que era qual? A Europa. Então, eu acho que eu até já comentei em uma aula anterior com vocês que tudo que dava gosto, tudo que dava cheiro era muito valioso naquele período em relação a comidas, porque era comum você comer comidas estragadas, já que não tinha essa fartura que tem hoje, né? Desde a Revolução Verde da década de 60 agora. Então o alimento não era tão abundante como é hoje. Você vai no mercado, tem várias marcas de tudo que você quiser. Naquela época não. Então era muito comum comer comidas estragadas e para disfarçar esse gosto, tempero. Tacava tempero, era sal, açúcar, plantas, condimentos, enfim. Então o açúcar era algo muito valorizado naquele período, muito valorizado. Então o Brasil tinha o solo favorável, tinha um clima bom. Portugal já tinha experiência com o cultivo, faltava só o dinheiro para construir os engenhos. E de onde veio o dinheiro? Da Holanda, né? Então a Holanda é ela que financia a produção açucareira aqui no Brasil, ok? Não esqueçam disso. Por que vocês não devem esquecer? Porque mais à frente nós vamos ver as invasões holandesas aqui no Brasil e para entender melhor o contexto que levou a essas invasões, vocês têm que se lembrar disso, que a Holanda foi a patrocinadora, digamos assim, a financiadora da indústria açucareira aqui no Brasil. E está aqui o que eu acabei de falar. Participação de capital holandês. A Holanda, ela que vai financiar, né? Financiamento da produção, transporte, refino e distribuição na Europa, ou seja,
Ela deu dinheiro para produzir, ela que está financiando o transporte, o refino, que é transformar o açúcar mascavo, o açúcar amarelado, ele saía, era como se fosse uma rapadura quebrada, bem grosso, ele era transformado nesse açúcar fininho, né? E a própria Holanda que distribuía pelo resto dos países da Europa, ou seja, Portugal só entrava com o Brasil e a mão de obra e tudo mais. O resto, tudo era com a orientação da Holanda. Essa foi uma das garantias que ela pediu para poder emprestar esse dinheiro. Eu vou emprestar, mas eu quero tomar de conta do, do transporte, do refino e da distribuição, ok? Então, seguindo. Então, esse foi algumas informações sobre o ciclo do açúcar. Aqui são as principais áreas de produção. Você pega aqui lá no Rio Grande do Norte, né? Onde a gente está. Você pega aqui o Recôncavo Baiano, Porto Seguro, Espírito Santo, né? Tudo mais. Aí vem, ó, Minas Gerais, Santos, onde tem o maior porto do Brasil. Então se localizou mais na região litorânea do Brasil, pegando aqui primordialmente o Nordeste, mas também o Sudeste, um pouco do Sudeste, ok? Bruno, tem Natal aí. O Rio Grande do Norte se destacou na produção da cana-de-açúcar? Não, não foi destaque, pessoal. Como eu já comentei em uma aula anterior com vocês, o nosso estado foi um dos últimos a ser colonizado, foi um dos últimos a conseguirem expulsar do litoral os índios para conseguir fazer o Forte dos Reis Magos, né, a capital e tudo mais. Então, aqui era bem pouco cana-de-açúcar, que era mais na região de Nísia Floresta, Tibau do Sul, tá? A parte sul do nosso estado ali. Okay? Não teve muito destaque. Mas no que o Rio Grande do Norte se destacou? Na pecuária, criação de gado, né? No algodão, no óleo de carnaúba. Então, essas são coisas que, com o passar do tempo, se desenvolveram mais aqui na nossa região, ok? Mas nunca fomos grandes produtores de cana-de-açúcar, não. Não. Quem estava com isso na cabeça pode tirar. Ó, a fábrica do açúcar era um engenho. Né? A fábrica do açúcar era o engenho, os engenhos, era a unidade produtiva básica, era onde se fabricava o açúcar. Então, também usa-se a palavra engenho para a fazenda, né? O local onde tem a casa grande, que era a casa do senhor de engenho, o dono do latifúndio, o dono da fazenda, tinha a senzala, tinha o local onde era feito, onde era o engenho propriamente dito, tinha as plantações. Nós podemos chamar isso também de engenho, ou seja, as fazendas naquele período poderiam se chamar também de engenhos. Engenho não é só o lugar onde era produzido o açúcar, mas também a fazenda como um todo, ok? Então, ela é dividida nessas partes aqui. Tinha a parte dos ricos, dos chiques, né? A casa grande, a residência do senhor de engenho e da família dele. Poderiam morar alguns escravos, escravos que cuidavam do trabalho doméstico, sobretudo de cuidar dos filhos, né? De babá, de cozinheiros. Então não era raro ter alguns escravos que tinham a sorte de viver e de trabalhar dentro da casa grande, né? Porque o pior trabalho era o da plantação. Tinha a senzala, né? Se a casa grande era o lugar onde o homem branco, o rico, ficava, a senzala era onde os escravos ficavam, que em sua maioria eram negros africanos, ok? Era um ambiente insalubre, ou seja, terrivelmente sujo, né? Muito fedorento, sem nenhuma higiene, onde todos os escravos dormiam amontoados uns aos outros, né? Dormiam amontoados, não tinham o menor conforto. Muitos deles dormiam com cadeados, com algemas, né? As pernas presas a um tronco para que evitassem fugas. Então era uma situação muito complicada mesmo, uma situação deplorável. Aqui uma gravura de uma senzala, né? Observe que é um prédio bastante rústico, um prédio sem poucas janelas, então devia fazer um calor absurdo aí dentro, sem nenhum conforto. Já a casa grande não. Aqui embaixo a gente observa a casa grande, né? Então um lugar bem mais arejado, com mais janelas, com mais cômodos, com muito mais conforto. Então era aqui onde
o senhor de engenho dava todas as ordens para fazer com que o engenho continuasse produzindo e tudo mais, né? Uma coisa que a gente pode observar nessa gravura aqui, pessoal, é a igreja, ó. Vocês se lembram bem do feudalismo que eu falei? Do feudalismo sempre tinha uma capela, uma igreja dentro do feudo, né? Se a gente imaginar um engenho como um feudo, sempre vai ter também uma igrejinha. Todo engenho tinha uma igrejinha perto da casa grande, onde os escravos eram obrigados a ir todo domingo para a missa e tudo mais. Por quê? Da mesma forma que no feudalismo existia uma influência muito grande do catolicismo, aqui no Brasil engenho também, né? Portugal era uma nação católica e fez com que essa influência do catolicismo também viesse para o Brasil colonial, ok? Então quase todas as fazendas tinham uma capela, você era obrigado a ser católico para vir para cá, tanto que os escravos, antes de ser enviados para o Brasil, eles eram batizados com nomes cristãos, ok? E tinha que ser católico aqui no Brasil. Ó, a sociedade aqui, vamos... aqui são as parcelas da sociedade, as pessoas que formavam a sociedade açucareira naquele período. No topo nós temos quem? Os senhores de engenho. Então nós temos os senhores de engenho. Essa aqui era a camada mais alta. E a camada mais baixa era dos escravos. Bruno, tem alguém no meio? Tem. Aqui nós temos os trabalhadores liberais, né? São homens que são livres, mas não são ricos. Aqui a gente pode colocar alfaiates, sapateiros, dentistas, advogados, médicos, enfim, ferreiros. Tudo que era profissão em que você não era escravo, você trabalhava por conta própria, mas não tinha um luxo de um senhor de engenho, não tinha riqueza nem influência política, né? Você estava aqui no meio. Então era basicamente assim, no topo senhores, lá embaixo escravos e no meio uma camada muito grande de trabalhadores liberais, trabalhadores que trabalhavam por conta própria, ok? Aqui são algumas gravuras, né, que mostram o dia a dia da sociedade brasileira naquele período, que o senhor de engenho sendo levado pelos escravos para não sujar suas belas botas, né? Aqui a família do senhor de engenho à frente e atrás a família de escravos que certamente trabalhariam para eles. Era muito comum também quando a senhora de engenho, a dona da fazenda, quando ela tinha filhos, eles tinham um mito de que se amamentasse o corpo ia ficar feio, o corpo da mulher ia ficar feio, os seios iam ficar caídos, e aí elas colocavam quase sempre mulheres negras para amamentar os seus filhos, né? Vem daí as amas de peito, né? Quando a negra que tinha dado à luz há pouco tempo estava com os seios fartos de leite, e elas que amamentavam as filhas dos senhores, os filhos dos bebês dos senhores de engenho, né? Isso era muito comum naquele período, ok? Até hoje pode acontecer no sentido de que algumas mães têm dificuldade de gerar leite e outras pessoas podem amamentar. Eu passei por isso. Eu amamentei em uma tia minha, porque minha mãe não tinha leite, né? Vou nem falar isso que eu me lembro dos peitos da minha tia. Vamos lá. Ó, só era produzido cana-de-açúcar nesse período? Não. Vocês têm que ver que o Brasil não vai viver comendo de açúcar. Manhã, tarde e noite é açúcar direto, só açúcar. Não. Então, o que é que acontece? O Brasil tinha outras produções para dar suporte à produção de açúcar, ok? Não o povo ia morrer tudo de diabetes, só comendo açúcar, chupando cana, né? Que é um excelente energético. Então existiam outros produtos para dar suporte para a lavoura canaveira, ou seja, para ajudar, para não deixar faltar nada lá, para que ela continuasse funcionando. Então nós tínhamos a produção de gado. Nessa daqui nós temos uma participação mais ativa do Rio Grande do Norte, ok? Do estado onde vocês moram. Então a produção de gado ajudou muito ao Brasil aumentar essas fronteiras, né? Porque o gado ele ia pastando e ia aumentando. Naquela época não tinha tanta cerca para você prender o gado ia pastando, indo para frente e aumentando o território. Então a pecuária ajudou muito na exploração do interior do Brasil. Então nós temos a produção do couro, né? Retirado também do gado, servia como tração, até para moer, né? Movimentar os moinhos, a prensa da cana de açúcar.
Do gado nós tiramos a carne, nós tiramos o leite, tiramos o todinho, enfim, uma coisa muito interessante. Na pecuária extensiva, ou seja, na criação de gado, o trabalho lá era primordialmente livre. Observe isso aqui, pessoal. Nós tínhamos um trabalho, nós tínhamos um fator econômico aqui, né, que o trabalho não era escravo num período em que o Brasil era muito escravista. Então, os escravos eles ficavam mais voltados para a agricultura e mineração. Agricultura e mineração, trabalho escravo. Quando você vai para outros trabalhos, aí vai ter basicamente o trabalho livre, ok? A cidade de Mossoró, aqui próximo de nós, ela é conhecida por ser uma das primeiras cidades a abolir os escravos. Por quê? Porque em Mossoró nunca houve uma agricultura muito forte. Lá era comércio e pecuária. Ou seja, os trabalhadores de lá eram todos livres. Os próprios negros africanos que trabalhavam lá eram homens livres. O patrão pagava salário, porque para trabalhar na pecuária funcionava dessa maneira aqui no Brasil. Okay? Então isso facilitou muito. Quando teve a abolição dos escravos, Mossoró já não tinha praticamente ninguém com esse título de escravo. Né? Existia também a produção de fumo. Né? O fumo, o tabaco, ele era usado como moeda para comprar escravos na África. É por isso que o tráfico africano dava muito lucro, porque o escravo era comprado na África a um preço muito baixo, por fumo, por cachaça, por rapadura, por essas coisas. Okay? E vendido aqui no Brasil a um preço muito alto. Também nós tínhamos as famosas drogas do sertão. Na próxima aula eu vou continuar aqui drogas do sertão, para a aula não ficar muito longa. Valeu, galera!